Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora em que estiverem a ouvir o Perigo Vermelho, o podcast em que, pelo marxismo cultural e por todas as coisas maléficas do comunismo e do socialismo, fazemos a nossa quota parte de esforço para destruir a civilização ocidental, a família tradicional, a raça branca e tudo aquilo que é bom e santo. Comigo hoje temos a Ana Trindade e o Tiago Silva. O Tiago Silva, também um jovem perigoso radical de esquerda, responsável por um órgão de propaganda pérfido, que é o podcast Bebida Vegetal à Base de Soja. Portanto, o nosso soy boy residente, neste caso convidado hoje, mas pode ser que venha a ser residente, está connosco hoje. Tiago Silva, Tiago. Alô. Tiago, diz olá às pessoas. Epá, quem te ouvir falar assim de mim até pensa que eu sou uma pessoa extremamente perigosa, mas eu sou o Leix Fachos. Isso parece-me bem. Principalmente da última vez que eu verifiquei, Fachos não é gente. Por isso, sim. Pá, desde que sejam gente, está tudo bem. Como dizem, como eu já vi dizer também, um facho é uma pessoa como as outras. Logo sangra e morre como as outras pessoas. Portanto, também é verdade. Não há... Também é verdade. E temos também connosco a Ana Trindade. A Ana Trindade ainda não tem nenhum órgão de propaganda pérfida, mas pode ser que algum dia venha a ter. Ana, diz olá às pessoas. Olá! E então, hoje, o plano era falar aqui um pouco sobre um tema mais em geral, que é o cinema catástrofe, o cinema de epidemia e pandemia, típico do cinema americano, e em específico eu decidi concentrar-me aqui num filme que ficou repopularizado com a crise atual do Covid-19, que é, portanto, o Contagion. Isto foi, várias pessoas foram rever pelo menos o trailer, foram rever o filme, criticar ou dizer que o filme tinha elementos quase colados à realidade que se veio a passar. E então decidimos falar aqui um pouco não só sobre este filme em específico, mas sobre em geral o que é o cinema americano quando fala destas coisas, quando fala do fim do mundo, das pandemias, das crises internacionais causadas por elementos externos ou por um outro difuso, sejam terroristas, sejam extraterrestres ou monstros. E a minha primeira pergunta vai então para a Ana, que me parece que teve uma apreciação muito, digamos, única sobre o filme. Que imagem, falando aqui deste tipo de filmes, enquanto propaganda, enquanto forma de passar uma determinada mensagem, que imagem é que, pelo menos neste e noutros semelhantes que tu já viste, é que se tenta passar das instituições americanas, das lideranças americanas, das Forças Armadas, das instituições de saúde dos Estados Unidos? O que é que, por este e por outros filmes, que imagem é que passa e achas que essa imagem corresponde à realidade ou não? É assim, eu acho que o Contagion se calhar é um bocado um mau exemplo, porque é um filme que é tão vazio, em que se passa tanta coisa e que ao mesmo tempo não se passa nada, que não se vê assim muito dessa parte vê-se as instituições de saúde, sim, não se vê tanta parte da segurança, vê-se um bocado, tens aquele plot da Segurança Nacional dos Estados Unidos, mas é tão vago e tens tantas narrativas a acontecer ao mesmo tempo que acaba por ser um bocado tão disperso que não dá para criar uma imagem nem positiva nem negativa das instituições naquele momento, eu acho, pelo menos. Tens uma imagem mais ou menos positiva das instituições de saúde, o que eu acho que não é terrível. Os militares, a única parte que eu me lembro é uma parte em que estão a tentar evitar as pessoas de começar um motim, e é uma cena de literalmente 30 segundos em que começam um motim. E não me lembro de haver muita coisa a dizer sobre isso, tipo, nem positivo nem negativo. Mas não sei, então,
E então, mas mesmo em relação a outros filmes do estilo, pronto, tu, passando aqui para outros filmes que tu te lembras, que tu aprecias, como é que muitas vezes achas que é representada essas instituições, essas lideranças? O que é que tu vês normalmente, mesmo sem sendo no Contagion, no cinema catástrofe em geral dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, sim, normalmente a imagem que se passa das instituições militares de saúde é muito positiva e são sempre eles que salvam o dia, não é? Claro que isso é verdade até certo ponto, sobre as instituições de saúde, os militares não diria tanto, mas é muito uma imagem, não sei que palavra usar, é higienizada a certo ponto, tipo, mostram só, são os heróis e não mostram a realidade das coisas. Por exemplo, houve uma cena no Contagion, por acaso, que foi só também uma cena tipo 10 segundos, em que ele fala do facto de haver enfermeiros em greve. E eu achei isso um pouco estranho porque dá-te a imagem de que é suposto ser uma coisa negativa, porque é alguém que está a tentar procurar tratamento e ele diz que não pode porque os enfermeiros estão em greve. Mas, ok, claro que seria talvez não o melhor momento e eu acho que nenhum profissional de saúde consideraria possivelmente fazer uma greve, parar o sistema de saúde tipo, a este ponto, nesta altura. Mas faz pensar nas realidades do que está a passar e de quão se estão a esforçar os profissionais de saúde e não têm as condições que deviam ter. É uma coisa que simplesmente eles mencionam nesse split second e tipo não dizem mais nada sobre isso. Achei também muito estranho essa parte. Agora que falas nisso, eu lembro-me dessa cena e recorda-me aí uma situação que é, o filme acaba por abordar por duas vezes a questão, digamos assim, dos direitos laborais, e estamos ainda quase na ressaca do 1º de maio, e o meu podcast, o Comboio Suburbano, também fez um episódio sobre, portanto, falando aqui um pouco dessa questão, já que chamaste a atenção, que é extremamente presente, mas, mais uma vez, naquele split second que falam disso, que é dos trabalhadores dos casinos de Macau, que são referidos também por segundos como estando a fazer uma greve. Porquê? Porque houve casos suspeitos em alguns dos casinos e eles estão a reclamar por condições e por, digamos, certezas de que estão seguros. Portanto, isto aconteceu, tem vindo a acontecer desde que começou a crise do Covid-19, desde que ela se intensificou, sistematicamente, nomeadamente em Portugal. Portanto, isto, se formos a analisar até casos recentes relativos aos call centers. Depois, a questão dos enfermeiros. É interessante porque há essa cena que é quase referido como uma coisa negativa e depois, mais tarde, quase na mesma cena, é dito, quando alguém pergunta porquê é que eles estão em greve, há alguém que diz porque ainda ninguém lhes disse como é que vamos fazer as coisas. Basicamente porque o ponto estava ali a uma determinada altura, que é também o que se está a passar em muitas situações atualmente, que é o de não se consegue definir como é que as coisas vão ser feitas e tem que ser o movimento laboral organizado, muitas vezes a obrigar a que, quando tem essa força, e infelizmente muitas vezes não tem, a fazer isso acontecer. Mas passando aqui para o Tiago, Ana, se não tiveres mais nada a acrescentar, como é óbvio. Tiago, então, passando aqui mais uma vez para a questão da imagem dos Estados Unidos, que é sempre passada neste tipo de filmes, neste tipo de narrativas, nós temos, por um lado, o América salva o dia destes filmes, por outro lado, temos à nossa frente, nesta altura, a América que não se consegue salvar a si própria. Como é que tu... Uma América que teima em ser... Eu olho para a América nesta situação do Covid como uma criança a fazer birra. Principalmente, e repara no que eu vou dizer, eu noto a América branca a fazer uma birra. Ou seja, eu quero cortar o cabelo.
Agora de repente eu quero ir trabalhar. Agora de repente eu necessito imenso de estar na rua. Ahm, e, e comparando, claro, aqui aproveitando também o que a Ana disse, comparando o filme o Contagion, por exemplo, que é um ótimo exemplo de uma América representada de forma limpa e higienizada nos mídias. Tu observas o Contagion e, como eu costumo dizer, o Contagion para mim é o Crash dos filmes de terror de epidemias. O Crash já em si é um filme horrível, por isso eu estar a comparar o Contagion ao Crash já diz alguma coisa. E o Crash, tal como o Contagion, é um filme de crítica social. O Contagion também tenta ser um filme de crítica social, Sim, sim. que é basicamente uma junção mal montada, feita às três pancadas, de sketches que alguém imaginou que pudessem ser relevantes e que os martelou num filme de 1 hora e qualquer coisa. E o Contagion é exatamente isso. O Contagion é uma data de sketches desde o momento da primeira infecção até o momento em que acaba. O Contagion é um conjunto de sketches, às vezes de milissegundos, como as greves, as crises, quando começam a mostrar as bolsas a cair, quando há problemas e conflitos entre militares e civis, quando eles começam a falar na possível cura e quando uma vacina começa a ser testada e planeada. O Contagion é uma amálgama de sketches muito curtos que não chegam a ter nexo. E quando observas isto, a única coisa que tu consegues retirar disto é: sim, senhora, nota-se que o exército pôs dinheiro nisto porque o exército é representado e, como todos sabemos, Hollywood para representar, tem que aceitar dinheiro diretamente do exército e tem que seguir as condições do exército. O mesmo pode ser observado no Man of Steel e muitos outros filmes que façam uso do exército americano. E nós observamos aquilo, embora seja uma amálgama extremamente confusa, tem o seu quê de senso. Faz ali sentido. Há coisas que começam a parecer racionais. Faça isso, observando a América atual, incluindo um presidente que num dia diz injetem-se ou bebam lexívio e no dia a seguir é-se forçado a dizer eu estava a ser sarcástico, sabendo perfeitamente qual é que é o target audience dele. Eu nem sequer sei o que é dizer. Eu sei que tenho muita pena dos Founding Fathers, que sim, lutaram bravamente contra os imperialistas do Reino Unido. Epá, mas face a esta malta que agora continua com o império da Grande América, epá, eu tinha vergonha, no mínimo, porque se foi isto que deixaram de herança, mais valia terem ficado quietos, não é? Temos um mundo inteiro de quarentena e temos uma América branca de 45, 85 anos, que são ainda por cima os casos mais preocupantes, a dizerem que têm direito a estar na rua e que protegerem-se é retirar os seus direitos, não é? Isto contado ninguém acredita, vivido ainda parece mais irreal, porque pronto, estamos aqui neste contexto, estamos fechados em casa, parece tudo um bocado irreal, mas é mesmo esta questão. Aí nos Founding Fathers vou ter que mandar aí uma alfinetada. Há Founding Fathers que têm um legado político de facto mais ou menos admirável e há outros que são... Há Founding Fathers e há Founding Fathers, sim, isso é verdade. Que são odiáveis. Tu tens ali naquele conjunto de pessoas que funda a América enquanto país, tens esclavagistas que nunca duvidaram da legitimidade da escravatura enquanto instituição, e tens fulanos que estavam perfeitamente inseridos nos processos, nas ideias revolucionárias que vieram mais tarde a dar origem mesmo ao marxismo. Portanto, há uma discrepância grande, mas há obviamente uma parte que é politicamente interessante, mas há outra que há uma parte do legado político dos Founding Fathers que eu diria que é perfeitamente justificável que tenha dado origem a isto. Que tenha dado origem... Isso não deixa de ser verdade. Que tenha dado origem a gajos obesos de meia idade, armados até aos dentes, com aquela barba que pensam que é a barba de operações especiais, a irem invadir o Capitólio de um Estado.
Isso disso não tenho dúvidas. Mas passando então aqui a mais alguns pontos interessantes, eu acho que isto é uma frase do Zizek, e eu vou-vos dizer uma coisa, eu nunca li Zizek, aliás, acho que toda a gente que me ouve sabe que eu, no que toca à teoria, sou péssimo, eu absorvo teoria quase por os sketches de 10 segundos semelhante às cenas do Contagion, mas há uma coisa que mais uma vez, num desses instantes me disseram sobre uma obra do Zizek, que é a frase que ele diz que a América cria um tipo de cinema e um tipo de ficção e de entretenimento que põe nas nossas cabeças a capacidade de imaginar o fim do mundo antes de imaginar o fim do capitalismo. Ana, concordas? Discordas? O que é que tens a dizer sobre isto? Absolutamente. Por isso mesmo é que há tantos filmes de pandemia e de fim do mundo e de desastres, catástrofes, etc. E obviamente não tens nenhum filme sobre o fim do capitalismo, não é? Porque não seria propício à agenda deles no fim do dia. Até porque podes dizer que a indústria de cinemas americanos, pelo menos mainstream, é em si capitalista, não é? Portanto, seria um bocado contraditório. Talvez algum cinema independente tenha, mas não é aquilo que tu acabas por consumir no fim do dia, porque não é aquilo que te é quase enfiado pela garganta abaixo, não é? Sim, acho que estou aí a perceber, e até uma coisa que o Tiago acabou de referir há pouco, que é quando o Tiago fala de incluir as Forças Armadas num filme e em que é que isso resulta no cinema americano, e isto qualquer pessoa pode investigar um pouco sobre isso e vão perceber de que é que estamos a falar. Se qualquer estúdio de cinema americano quiser fazer uma narrativa, um filme que inclua as Forças Armadas americanas, têm uma possibilidade, de acordo com a dimensão do estúdio e com os contactos que têm, de solicitar o uso de bases militares, de material militar não comissionado e tudo isso, em troca. Portanto, não é um financiamento direto, mas é um conjunto de meios extremamente valiosos, em troca de, obviamente, as narrativas construídas serem de acordo com aquilo que as instituições militares querem, ou não irem demasiado contra isso. Não impede ninguém de fazer filmes anti-forças armadas ou anti-imperialismo nos Estados Unidos, mas dá uma vantagem competitiva a quem estiver dentro a quem estiver a concordar sempre com esses ideais. Agora, Ana, tinhas mais alguma coisa a acrescentar? Não. Então, nesse caso, Tiago, neste tipo de narrativa, tanto no Contagion como noutros filmes do estilo, e como temos aqui há algum tempo, se calhar vamos analisar, vamos falar um pouco sobre outros filmes que têm o mesmo tema, ou até filmes de outros cinemas, ou filmes mais independentes que sejam mais interessantes nessa questão, mas quem é que tu vês a ser caracterizado como herói e como vilão, e o que é que essa caracterização, essa hierarquização diz sobre a narrativa que se quer passar num filme deste tipo? Assim, eu acho que, observando, pronto, principalmente o Contagion é muito bom nisso. Há outras histórias de epidemia fora do cinema americano, mas que seguem muito a linha narrativa de um cinema mais americanizado, do cinema de Hollywood. A saga 28 dias depois, 28 semanas depois, Dawn of the Dead, que não é em inglês, mas é sim americano, o REC, o original, principalmente o original. A versão Hollywood também já é um pouco lavada para cumprir a narrativa da América grandiosa e salvadora.
estas narrativas, por norma, colocam à vontade, quase sempre, como herói, o pobre homem branco que faz um trabalho das 9 às 5, ou seja, um bom escravo do capitalismo, não falha, está lá todos os dias no escritório, faz alguma coisa que ninguém sabe o que é. Até pode ser apenas um mero contabilista num escritório de contabilistas em que toda a gente faz a mesma conta, vezes e vezes sem conta, mas só para ter ali certeza que 2 mais 2 é 4. E que ao fim do dia volta para casa, tem 2 filhos e uma mulher, loira, atenção, loira, a maioria das vezes. Sim, sim. Se for morena, é muito boa a cozinhar, atenção, se for morena, é muito boa a cozinhar. E que de repente vê o seu paraíso privado a ser retirado porque algures, e aqui é muito importante o facto de ser vago, algures alguém fez alguma coisa má, mas não é um americano. Porquê? Na narrativa americana nunca vem de dentro. O problema vem sempre de fora. Lá está. Uhum. É sempre alguém na Arábia, é sempre alguém na Ásia, é sempre alguém na Europa, às vezes, das poucas vezes em que se lembram que a Europa também não gosta muito deles. É alguém na América do Sul. Às vezes é alguém que nem sequer sabe de onde é que se vem, ou até mesmo que seja fora deste mundo. Mas o que interessa é que não é americano. Sim, sim, Porque, sim. porque o americano é bom. E isto entra muito também, lá está, voltando aqui à narrativa de qualquer filme que utilize o exército americano terá que cumprir uma guideline muito estrita. O exército americano, voltamos aqui ao grande adágio de nenhuma publicidade é má publicidade, mas eu faço um acrescento. Nenhuma publicidade é má publicidade, mas a publicidade de Hollywood é fantástica. E qualquer filme que tenha o exército dos Estados Unidos a ser representado, Man of Steel, Saga Transformers, Contagion, uh, tudo o que possa sequer ter um mero soldado americano a aparecer, nem que seja 2 segundos, de certeza absoluta que foi fundado diretamente dos fundos do exército. 2, foi entregue um guião revisto, porque isto também é verídico, basta procurarem, podem ouvir ou ver a Lindsay Ellis no YouTube. Um guião revisto com guidelines estritas para aquele personagem específico. Pode aparecer 2 segundos, não interessa, vai ser revisto pelo exército, vai ser aprovado pelo exército e vai ser fundado pelo exército. Lembro-me que o Christopher Nolan, no seu filme Interstellar, houve uns zunzons durante algum tempo sobre se ele iria ou não aceitar, mas aqui a questão é que ele não iria ou não aceitar, é que ele é obrigado a aceitar. Não aceitando nem o fundo, nem o guião revisto, não há representação dos Estados Unidos. E qualquer pessoa que se lembra do Interstellar sabe que há uma enorme representação dos Estados Unidos, porque o filme é todo sobre uma força dos Estados Unidos que vai desbravar meio universo para salvar o que resta da civilização humana. E lá está, é o herói americano, é o homem branco que não faz, pronto, não destoa muito do normal, seja o normal o que quer que seja, que cumpre um trabalho muito medíocre às vezes, ou que sendo um herói é um herói há anos e é lendário, e que agora vê o seu paraíso privado ser retirado. Outro, por exemplo. Mas aqui Robert Kirkman também foge muito à narrativa normal. Aqui tendo também em conta que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que é imaginar o fim do capitalismo. A saga inteira de The Walking Dead do Robert Kirkman envisiona um mundo pós-apocalíptico. E repara que é pós-apocalíptico sempre. Tu nunca sabes o que é que levou àquilo. Tu sabes que o teu personagem, um xerife, uma força representativa da lei americana, é colocado em coma e quando acorda de coma, o mundo está de pantanas. E está de tal forma de pantanas que as leis já não se cumprem. E o que nós observamos, em vez de uma adaptação rápida para garantir a sua sobrevivência, observamos o Rick a ir de xerife que tenta manter a lei o melhor que consegue, porque acredita que a lei é que salvará tudo e todos, e uma lei muito americana, até ao momento em que temos o Rick a fazer, ou seja, a tomar as rédeas como um herói americano e a fazer as regras por si próprio. Mas não deixa de ser o herói. É colocado contra outras pessoas ou outros personagens
e podemos falar também do Negan, embora o Negan não seja o melhor exemplo de vilão. Ahm, o Negan faz exatamente a mesma coisa, tem o seu grupo, funcionam basicamente na mesma regra, se bem que no caso do Negan, o que o Negan oferece é uma salvação, ou seja, uma proteção a partir do seu grupo. Se aceitarem, tudo bem, somos todos amigos. Se não aceitarem, é colocada uma força invasora que vai destituir qualquer ordem no grupo que é invadido e que acabará por desistir e irá ficar debaixo da alçada dos Saviors. Eu não sei Isso o que faz-me é que lembrar foi. alguma coisa. Exatamente, eu não sei se isto soou correto ou soou familiar a alguém, mas basicamente os Saviors e o modo do Negan atuar é muito semelhante ao exército americano. Porquê? O exército americano oferece proteção. Ah, mas nós não precisamos, estamos bem. Está bem, então de repente agora tens aí uns quantos ataques e tens uma guerra civil em mãos. Espera aí que o exército americano voltou agora. Então e agora? Já queres proteção? Epá, agora é capaz de dar jeito, sim. Ah, ouvi dizer que estás a fazer um governo socialista. Espera aí que vamos invadir-te. E tem sido assim, esta história dos Estados Unidos. Por isso, encontrar Hollywood dizer que o soldado americano ou que o homem americano normal são pessoas extremamente boas e que devem ser abraçados e tomados de conta e que merecem mais que ninguém os seus paraísos privados, é higienizar, na verdade, aquilo que é melhor representado pelo Negan. E que qualquer pessoa que conheça a série ou a banda desenhada sabe exatamente o que é o Negan. O Negan é um psicótico, sem tirar nem pôr. E é isso que observamos. Observamos em Israel, observamos em Cuba, observamos especialmente agora que aparentemente nenhum país socialista sequer à volta de um raio dos Estados Unidos está seguro, porque se estiver a receber novas guaridas para aguentar o Covid-19, temos roubos, temos tiradas, temos interseções hostis de medicamentos, de máscaras, de coisas necessárias a outros países, porque lá está, para garantir que a mulher americana de 45 anos pode sair todos os dias à rua e ir fazer o seu corte de cabelo ao Walmart, há que sacrificar aqueles que são os nossos inimigos, como por exemplo o homem socialista, que está em conjunto com todos os outros países, incluindo a República Popular da China e muitos outros, estão a conseguir fazer, dentro dos possíveis, um bom trabalho na prevenção. Temos o Vietnã, que está a conseguir garantir 0 casos novos. Temos muitos bons exemplos no socialismo de casos No que socialismo desapareceram do real. Covid. No socialismo real temos bons exemplos do Covid. O Covid chegou, foi visto como tal, já há aviso, porque os países comunicam entre si, e de repente, ao fim de 3 meses, temos 0 casos novos. Isto está assim há muito tempo. E se houver de repente um novo caso, vai tudo para a quarentena, não há qualquer género de discussão. Não há choradeiras na rua porque estão a tirar os meus direitos. Não, não. O meu direito principal é sobreviver. E tal como é o meu direito principal, é o direito principal de toda a gente. Por isso, se o meu direito principal é sobreviver, e se para sobreviver eu tenho que ficar em casa, é isso que eu vou fazer. Ao contrário, claro, da grande América corajosa e invasora, que não fica bem em casa. E então necessita de invadir as ruas. Não é? E é isso que temos notado. E o Contagion, pronto, o Contagion é mais um dos muitos exemplos que aproveita para limpar esta imagem de uma América invasora e de uma América, em vez de invadir, toma consciência e pensa, espera aí, vamos primeiro resolver o nosso assunto e depois, se der, falamos com outras pessoas e ajudamos. Quem diz o Contagion diz o Dia da Independência, qualquer, qualquer filme de terror pós-apocalíptico ou qualquer mídia de apocalipse ou pós-apocalíptico vai fazer isto, não é? Claro que depois há que saber ver que há mídia que sabe depois deturpar esta imagem até que nós comecemos a perceber que afinal não é bem assim. Temos o Walking Dead, temos The Last of Us, vários novos mídias de pós-apocalipse que sabem mostrar exatamente como é que funciona o exército americano. Claro que dentro do capitalismo, o próprio Walking Dead tem um sistema económico bastante parecido, ou seja, a sabercar para mim o outro que se dane. No The Last of Us observamos exatamente a mesma coisa. Qualquer filme ou qualquer mídia americanizado
de pós-apocalipse vai ter sempre esta necessidade obscura de garantir a sobrevivência do próprio. E a sobrevivência do próprio passa muito por se abarcar. Não interessa o quê, desde que tenha Papel se tenha higiênico. muito papel higiênico, gel desinfetante, desde que se tenha muito e os outros Sim, não sim. tenham nenhum, está tudo garantido. Está Sim. ótimo. Sim, sim. Mas, E é. Diz. Tiago, não sei se queres, vamos já nos encaminhando não para terminar, mas para Para. pôr isto mais um Sim. pouco straightforward. Vou só passar um bocadinho à Ana, está bem? Sim. Porque tu falaste aí de uma questão que me pôs logo aqui com uma ideia que eu estava também a pensar quando estava a ver o filme, o Contagion, que é essa caracterização do All American Hero ou da All American Family, que tem também que dá um papel muito específico à heroína ou à mulher do herói, que são normalmente personagens diferentes, neste tipo de cinema. E antes de passar até a Ana, vou só expor aqui um pouco da ideia que me passou dentro deste filme, que é, primeiro, apresentar por quase mais de metade do filme, a responsabilidade do contágio num comportamento imoral da primeira vítima demonstrada. Portanto, no final do filme, lá se demonstra que não foi porque ela estava a cornear o herói ou o All-American Father, All-American Dad, que se causou toda a situação, mas por quase todo o filme é isso que é apontado. E não só isso, mas mesmo assim, o comportamento que é mostrado nela é o de uma mulher que se está a divertir, que está a viver a vida, e que é isso exatamente, que são os comportamentos que ela tem nesse contexto, que causam o contágio. E depois ainda uma outra questão, que é as principais personagens femininas de todo o filme são apontadas na narrativa como perfeitamente expendable. Portanto, Claro. a primeira aparece para morrer. Sim, a primeira que aparece para morrer. A segunda, que é um red herring, como sendo ela o herói da narrativa, mas também morre. E a única representação da reação internacional ao que se passa ao que só é descrito nos Estados Unidos, que é a responsável da Organização Mundial de Saúde, que é também primeiro apresentada como vamos lá ver que isto também há um resto do mundo aqui, mas depois no fim pegam nela, vão levá-la para aquele outro sítio, claro. E não soube falar dela até ao final do filme. E Ana, diz-me lá o que é que tu vês nestas situações, neste tipo de cinema, em que parece que 300 anos depois continuamos, parece que não sabemos sair da caracterização vamos dizer, mulheres ou não homens, portanto, de tudo o que não seja homem branco, heterossexual, cisgênero, como parece que estamos ainda na Inglaterra vitoriana ou a decalcar histórias da Bíblia e da Adão e Eva e do pecado original. Diz-me lá um pouco sobre isso, Ana. Eu acho que levantaste uma questão interessante. Para começar, o filme foi um bocado confuso para mim neste sentido, porque sim, ela pensa-se durante a personagem da Gwyneth Paltrow, que eu honestamente acho que era Beth que se chamava, mas eu não me lembro de 90% dos nomes das personagens, porque o filme simplesmente não dá. Eu fiquei com a sensação que ela realmente estava a trair o marido, porque eles dão a entender que o que aconteceu foi que ela apanhou de alguém. Eles pensam durante muito tempo que ela é paciente zero, mas depois vê-se que ela apanhou de um chefe no casino em Hong Kong. Mas tens aquela cena em que ela diz que vai ter com o tal homem com quem supostamente estava a trair o marido. E também tens aquela parte já supostamente que pode ser caracterizada como já imoral, de que já é o segundo casamento dela, já tem um filho que não é filho dele. Torna muito fácil ser uma personagem tipo disposable. Expendable. Disposable, yeah.
A personagem acho que era a Kate Winslet, porque eu honestamente, este filme é tão estranho que as personagens são tão vazias que eu sei que são atores famosos, mas eu Mas olho é para difícil eles distingui-las. e quase não consigo distinguir. Também foi um caso muito estranho para mim. Tens uma pessoa de uma organização de saúde que está, uma médica, que está, ou epidemiologista, eu também não percebi, que está a tratar bem, supostamente, a situação. Obviamente, é estranho, achei estranho não se ver eles a terem nenhum comportamento de prevenção, porque eles sabem que estão a tratar de um caso sério e eles sabem que estão a tratar de uma doença que também achei muito estranha, já vou entrar por aí. E não têm quaisquer cuidados de segurança que se veja, não usam máscaras, não se vê-se tipo uma vez ou outra as pessoas a desinfetar as mãos, falam em distanciamento social, mas não se vê tipo, para além de a personagem do Matt Damon a tipo puxar a filha em casa, tipo, vês as pessoas na rua a fazer motins. E também foi uma personagem exatamente disposable. Tens aquele último ato de isto é uma pessoa boa, em que ela dá o casaco dela quando está a morrer ao doente que está ao lado dela, que nem sequer dá um nome, que está a morrer também e que está com frio. E a personagem da não sei quem é, a atriz que entra no Inception também, foi uma parte estranha também, em que eles a levam para um sítio em que estão montes de crianças e outras pessoas em quarentena e nunca mais falam disso, praticamente até ao fim, em que vês que eles estão lá, ainda estão todos bem e são eles que pronto, estão a usar máscaras, etc. E eu achei isso muito estranho. Por um lado, é bom não ser necessariamente pronto, os chineses estão a comer morcegos e tal, que como estamos a ver hoje em dia, sempre é tipo um ponto mais ou menos positivo, apesar de nos mostrarem no fim o chefe a preparar a carne e mostra um bocado no sentido de estas pessoas não têm cuidados higiênicos, claro que vão apanhar a doença, quando qualquer pessoa que estivesse a preparar um porco inteiro assim dessa maneira Estaria de luvas. quase certeza que ia apanhar a doença, não é? E entrando no outro ponto, eu não sou epidemiologista, nem nada que se pareça, mas não só tive a sensação que 90% das coisas que eles disseram no filme estavam a inventar, havia muitas coisas que não faziam sentido. Por exemplo, no início, nós vemos que a doença tem uma progressão super rápida e ao mesmo tempo é super contagiosa, o que para mim não faz sentido. Super mortal. Vês as personagens em um dia ficarem doentes e morrerem. Depois já começa a ser alguns dias, se calhar uma semana, no caso da Kate Winslet. Se calhar um pouco mais. Mas eu não sei como é que seria uma doença tipo de progressão tão rápida, seria tão contagiosa. E é um filme, para além de jogar com a regra número 1 da narrativa, especialmente em filmes, o show don't tell, não é? Em que literalmente a maior parte das coisas que se estão a passar, tu não as vês a acontecer, tu vês personagens a falar sobre as coisas a acontecer, que já de si torna o filme extremamente aborrecido. Esqueci-me onde é que eu ia com isto. Estava a dizer que todo o cenário científico do filme parece, a certa altura, que foi sacrificada um certo rigor científico em nome da narrativa e de uma narrativa que acaba até por não ser tão boa assim. Portanto, sacrificou-se a ciência. Foi sacrificado o rigor científico. O que eu não posso dizer de certeza que foi, a mim dá uma sensação que foi. Foi feito de uma maneira muito estranha, porque uma pessoa que não saiba do que é que eles estão a falar também não vai perceber minimamente do que é que eles estão a falar. Eu a maior parte do filme, fiquei simplesmente com a sensação de ok, eu não percebo o que é que se está a passar. E também tens aquela cena de passar tipo tão rápido do dia 1 para o dia 7, para o dia 50, para o dia 133, e não percebes realmente a dimensão da situação. Foi a sensação com a qual eu fiquei. Ok. Eu acho que estamos aqui a encaminhar-nos para o final, para não fazermos um episódio também muito longo. E então aqui o que nenhum de nós ainda referiu que é interessante no filme
é aquele personagem, o homem das teorias da conspiração, o gajo das notícias independentes, o blogger, que eu acho que é ali uma espécie de amálgama na narrativa de uma espécie de Alex Jones, mas com os elementos também de Snowden ou de se calhar até Glenn Greenwald, como, portanto, ali há uma mistura que tu nunca chegas a perceber bem se estás de facto ali perante um Alex Jones ou um Glenn Greenwald ou um Edward Snowden, porque nunca percebes bem se ele está de facto à procura de uma verdade que está a ser escondida ou se ele é simplesmente um vigarista que está, isso aproxima-se mais dessa conclusão no final, e isso é uma coisa que eu até queria destacar, que é uma parte que, isto é quase uma teoria da conspiração minha, mas que eu acho que é realista, né, numa certa altura, é esse personagem estar em colaboração, numa parte inicial, com alguém ligado a hedge funds. Portanto, o pessoal das teorias da conspiração ligados estar ligado à especulação bolsista, ao Forex. Vocês passem 20 minutos no Twitter e procurem perfis com a palavra lobo, trader, wolf, leiam 3 notícias no Zero Hedge ou qualquer outro blog de traders que seja minimamente visitado e vocês vão perceber do que é que eu estou a falar. Portanto, essa malta, os traders de Forex e o pessoal reacionário das teorias da conspiração não são grupos diferentes, basicamente, são mais ou menos o mesmo bloco social, cultural dentro da internet. Mas passando então aqui para o final e tendo em conta que acho que uma das conclusões que chegámos aqui é que o Contagion não é uma grande coisa como filme, afinal. Tiago, se quisesses ver se quisesses recomendar um bom filme seja sobre catástrofes, seja sobre pandemias em específico, o que é que recomendavas? Epá, acima de tudo, eu não recomendaria o Contagion. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara. Não vejam o Contagion. Há muitas coisas melhores para se verem. Eu até diria, a um certo ponto, mas eu também não vi muito. Existe um comentário na Netflix com o Pandemic, mas pelo que eu percebi, pelas reviews que eu tenho encontrado, eu também não vi muito, porque lá está. Há que saber manter este lado de bom escravo ao capitalismo que habita em mim e tenho andado a trabalhar. Mas pelo que eu consigo perceber e pelo que eu percebi das reviews, também é muito próximo ao Contagion, ou seja, existe uma espécie de narrativa por trás, mas também não vale a pena. O que eu vos aconselho, neste caso de vos ouço e quem esteja interessado, é malta, vejam o REC, o original, o espanhol. Observem uma narrativa de uma queda, porque é literalmente o que acontece. Há uma doença, o filme começa o jornalista a infiltrar-se à força dentro de um prédio que está em quarentena porque alguém estava doente e andava a morder nas pessoas, e há uma espiral enorme desde o momento em que ela entra forçosamente no prédio. O prédio é mesmo obrigado a ser colocado em quarentena, é chamada a Guardia Civil e todas as outras forças de autoridade na Espanha para fechar aquele prédio em específico. Exatamente. Está lá tudo. Está lá toda a gente a ver aquele prédio em específico, a vê-lo a ser fechado. Os inquilinos entram numa espiral. Aquilo vai de mal a pior. Se quiserem ver algo mais próximo do realismo, que é uma pandemia que não é controlada de forma correta, vejam o REC. O REC não tem, pelo menos que eu consiga detectar, não tem uma agenda política, não tem uma agenda narrativa. Retire o sumo da história. O sumo da história é literalmente isto. A pandemia não foi bem controlada e aquilo descamba de um lado ao outro. Aconselho-vos também a saga, ou neste caso a duologia 28, 28 dias e 28 semanas depois. Em termos de narrativa, construção de história, talvez sejam melhores que o próprio REC. Tentar um plano muito.
aconselho sempre do Walking Dead. A série pronto, é um bocado mais fácil, mas também um pouco duvidosa. Dentro destas calamidades, Under the Dome de Steve, a série também, ou o livro, se quiserem, visto que estamos em quarentena, isto vai para durar. E já que estamos a jogar, já que estamos numa de ficar em casa, se quiserem jogar, joguem o primeiro The Last of Us, porque já não afeta assim tanto a equipa e nós sabemos bem o que é que tem andado a acontecer com trabalho forçado dentro da Naughty Dog. Por isso o primeiro não afeta ninguém, este segundo ainda estamos a tentar perceber o que é que se está a passar com ele. Ok. E tu, Ana, tens assim alguma recomendação, algum filme, catástrofe, pandemia, que seja de facto que tu tenhas gostado de ver ou que tu recomendes que seja visto? Eu, se fosse para recomendar, também seria o REC, porque honestamente, para além, prontos, nunca vi assim tantos filmes de pandemias e catástrofe, e 90% dos que eu vi são maus, ao estilo do Contagion. Portanto, o que eu recomendaria seria também o REC, se bem que eu acrescentava, sim, é uma narrativa sobre uma pandemia que não foi, uma pandemia, neste caso, prontos, supostamente ainda está só num prédio, que não foi bem controlada, mas mesmo assim, ironicamente, foi melhor do que foi na realidade. Porque onde é que nós vimos na realidade pessoas a entrarem em quarentena tão rápido? Não vimos. Exato. Mas sim, é um bom filme. Também concordo que não tenha assim particularmente uma agenda política. Eu comecei a ver o segundo, achei aborrecido e não acabei, mas parece-me que o segundo é capaz de ter assim um bocado mais agenda política porque já se foca mais, pelo que eu vi, nas Forças Armadas Espanholas. E na reação deles também se foca mais no monstro, ou seja, há uma passagem do primeiro para o segundo REC que é o primeiro mostra-nos um monstro e acaba. Spoiler, peço imensa desculpa. Mas o primeiro no fim mostra-nos um monstro e acaba, é cortado, lá está derivado à sua capacidade de found footage muito próximo ao Blair Witch Project. O segundo, para além de ter essa conotação mais política, que tem, facilmente perceptível, basta ter 2 dedos de testa, não só é mais facilmente perceptível, como também se foca mais no monstro. Aquele monstro que é mostrado no primeiro REC, mais mostrado e tem no segundo, ou seja, do primeiro para o segundo perde-se a narrativa epidemia mal controlada, mas ainda assim muito bem controlada, como tu disseste, Ana, mas e passa para, afinal agora há um monstro que é o responsável e foca-se muito, ou seja, perdes a epidemia para ter um filme de monstro. Que não deixa de ser dentro de catástrofes uma coisa que também funciona. Por exemplo, se fizerem um filme sobre o Donald Trump, será todo um filme de monstro, mas ao mesmo tempo catástrofe. Por isso funciona corretamente. Pronto, temos aqui então a recomendação. Ana, tinhas mais alguma coisa para completar, para terminar? Eu queria só acrescentar que falaste da personagem do Jude Law e perguntaste quem é que é o verdadeiro vilão do filme, ou quem é que é o vilão e o herói. Eu fiquei com a sensação o filme todo que o verdadeiro vilão do filme era o Jude Law. Uhum. Só isso. O personagem, portanto, o tal, tu inclinas-te mais para ele ser um Alex Jones do que um Glenn Greenwald, se calhar. Sim. Ou do que um Edward. Que eles, se calhar eu percebi mal, tu disseste que tinha a ver com hedge funds, o que eu percebi foi que ele estava a ganhar dinheiro com a cura que ele estava supostamente a vender, Sim. a publicitar. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo também, mas por isso, para mim, sim, ele foi. Também sim, tens aquela demonização de o outro, o asiático, porque eles não têm cuidados nenhuns e só fazem coisas imorais e não sei o que, ao mesmo tempo tens aquela narrativa de as criancinhas e temos que as salvar, passado lá, que é um bocado double think, eu acho. Mas eu fiquei com a sensação que sim, que o verdadeiro vilão do filme era ele. Sim, acho que aí há um pouco essa questão de que o vilão é a desinformação, basicamente. É a desinformação, ou até ao se querer vilanizar a desinformação, poderia haver quem dissesse que o que se está a vilanizar é a informação independente. Mas isso é exatamente o argumento que o personagem nos tenta fazer a nós. Basicamente, o Jude Law está todo o filme
a nos tentar convencer que não, ele é que tem a verdade, os outros, as instituições é que estão erradas, é que estão a mentir, e só mesmo naquele final é que se faz aquela conclusão de que ele estava de facto, portanto, a lucrar com essa situação e portanto ele podia ter uma verdade, uma parte de verdade na questão de que foi ele o primeiro a revelar o que se estava a passar, mas tudo o resto é uma agenda extremamente egoísta que ele estava a defender, que é também interessante de destacar. Uma outra questão aqui mesmo, já mesmo para o final, e pergunto a vocês os dois se têm mais qualquer coisa avulsa que queiram acrescentar para finalizar. É assim, aqui sobre a questão da informação independente, com muitas aspas no ar, e uma cara um bocado de desagrado. Eu acho que se reparares, o próprio Alex Jones, e voltando aqui ao Alex Jones, porque pronto, é o caso mais gritante, com o duplo sentido da palavra, porque grita bastante, que gostava de ter aquele género de pulmões, não aquele cérebro mal, mas os pulmões parecem. O próprio Alex Jones faz vida de dizer as maiores alarvidades, às vezes coisas tão erradas que não fazem sentido, nem que tu tentes, coisas completamente barbáricas, mas com aquele ar e com aquela cara de não, eu sou o verdadeiro herói americano. O herói americano resume-se a um homem, aqui o exemplo mais recente, a um homem que, sabendo perfeitamente que não vai ter qualquer necessidade de matar pessoas para se poder alimentar, a dizer que anda há dias a imaginar como é que há de matar e comer os vizinhos do lado para proteger os. Ou, voltando ao exemplo mais antigo, o maior meme à volta da figura, as águas que transformam as rãs e os sapos gays. O Alex Jones tem uma capacidade, isto é a capacidade da mídia independente, com muitas aspas outra vez, que é uma mídia fundamentada no liberalismo e na extrema-direita. É uma mídia que vive muito disto, ou seja, diz umas alarvidades, diz coisas que sabe falsas, diz coisas que sabem ser completas mentiras, mas com a cara, a certeza e a estoicidade de um herói. E para alguém cuja única informação, lá está a informação também muito duvidosa, vem apenas desse mídia ou vem desse ponto, é um bocado difícil não acreditar, porque alguém que te diga uma informação, acontece na mídia mais geral, diz-te uma informação, mas se for necessário depois vem-te pedir desculpa porque pode estar ou não, é um bocado difícil acreditar nessa pessoa face a alguém que te diz com toda a certeza absoluta uma autoridade enorme e ainda te dá aquela cara de eu vou proteger o meu país, percebes? E essa informação, essa narrativa pela direita pelo liberal. Libertarianismo, mais, sim. O libertarianismo é de facto o maior perigo. Porque se tu só retiras desinformação, e seja a desinformação nas redes sociais ou na... tu vais atuar conforme essa desinformação. Se tu vires alguém usar máscara e fores para o meio do contágio a máscara, estás a habilitar-te. Quem diz estás a habilitar a ti e a todos aqueles que se aproximam. Por isso, como disse a Ana, a personagem, essa mística do vilão. Mas, tal como o Crash, o Contagion no filme não existem nem vilões. Os sketches encontram todos de forma amálgama e sem que acaba por fazer isto. E tu não tens bem certeza se o Jude é mau ou não, faz uma coisa boa, mas logo a seguir capitaliza essa coisa boa de forma. E tens todas as pessoas à volta do Jude Law, não sabendo que ele está a capitalizar, seguem na reta aquilo. Por isso, retirar um vilão do Contagion é um bocado difícil, mas se fosse a fazê-lo, diria aqui a linha da Jude Law candidato a Ok. Ana, alguma nota final que queiras acrescentar? Alguma nota final avulsa que eu não me tenha lembrado de perguntar? Eu acho que uma parte interessante também para pensar foi o facto deles falarem várias vezes na possibilidade de bioterrorismo. E eu até achei que a narrativa ia ser que o Jude Law ia ser quem ia tipo blow the whistle naquilo tudo e na verdade era bioterrorismo
no início do filme. E também acrescentar, já que estávamos a falar do Alex Jones, se alguém nesta quarentena quiser olhar por uma verdadeira catástrofe, eu recomendo muito verem Liberty Hangout no YouTube. Podem ver reações se não quiserem dar views ao canal, mas eu acho que os vídeos em si só já são excelentes e realmente demonstram uma verdadeira catástrofe. Acho que foi uma ótima maneira de terminar aqui com uma recomendação cultural. Portanto, depois das recomendações também que um bocado fora do normal dos filmes que o Tiago já tinha dado em relação aos jogos também. Só aqui, neste caso, a minha nota final, e encaminhamos então para terminar. Acho interessante o filme ter uma narrativa sobre a China que nem sequer chega a ser de demonização, como se está a tentar fazer atualmente numa parte da direita americana, mas é praticamente de tentar ignorar. Portanto, a China neste filme é Hong Kong e o resto é paisagem, basicamente. Todo o filme, toda a narrativa sobre a China neste filme, em todo este filme, a China é que nem sequer, atualmente, quando se fala sobre a China, mesmo os mídias ocidentais ainda dizem que tens Hong Kong, tens Pequim e Xangai e o resto é paisagem. No caso deste filme, tu tens Hong Kong e depois tens uma referência de segundos também, os tais segundos, a um autocarro que vai para uma província mal identificada e que supostamente portanto, causa ali uma situação também de contágio nessa zona. Tudo o resto, não há autoridades chinesas, não há serviço de saúde chinês, centro de controle de doenças chinês, nem China, nem Europa. Pronto, há aquela narrativa da Organização Mundial de Saúde, que é também completamente difusa, e depois toda a centralidade americana. E com isto, então, terminamos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado, espero que estejam a gostar de acompanhar o Perigo Vermelho e que este episódio corresponda às vossas expectativas. Vamos continuar a tentar lançar mais episódios conforme também a disponibilidade de quem participa e conforme temas que se vão apresentando oportunos. Façam like no nosso Facebook, subscrevam o nosso canal, ouçam-nos no Spotify, acompanhem-nos. Estamos a tentar crescer e a fazer algo que seja também uma espécie de mídia independente de esquerda, neste caso. Portanto, ajudem-nos dessa forma, que acho que é algo que faz falta. E fiquem todos em casa por enquanto ainda. Por favor, não celebrem o fim do confinamento. Não se celebra fins de confinamento, por favor. Não façam isso e fiquemos todos bem e seguros nestas próximas semanas, a ver se conseguimos mesmo sair suavemente desta situação, como ao que parece temos estado a conseguir até aqui.